Clara nunca imaginou que seria tratada como invisível em um restaurante de luxo, onde os ricos pareciam dominar o ambiente como se fossem os donos do mundo. Era ali, entre mesas elegantes e clientes exigentes, que ela passava suas noites. Como garçonete, seu trabalho era servir com um sorriso, independentemente de quão humilhante fosse a situação. Mas nada a preparou para o trato que Daniel, o milionário arrogante, tinha com ela. Ele era o tipo de pessoa que achava que sua fortuna o tornava superior, e isso transparecia nas pequenas atitudes que tomava, nos gestos desdenhosos, nos olhares de desprezo. Era uma noite comum, e Clara se encontrava mais uma vez à mercê das ordens de Daniel, que estava com um grupo de amigos em uma mesa no centro do salão. Ele olhou para ela como se fosse uma serva, sua expressão de tédio beirando a zombaria. Clara sabia o que estava por vir. Ela estava preparada para mais uma de suas piadas, mais uma humilhação gratuita. Ele olhou para ela com aquele sorriso superior e disse, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem: "Você sabe que se fosse mais bonita, talvez tivesse uma chance de ser tratada como gente aqui, né?" Os risos abafados dos amigos de Daniel ecoaram pela sala, e Clara sentiu uma onda de vergonha tomar conta de seu corpo. Mas ela apenas forçou um sorriso e seguiu para a cozinha, onde o calor e a pressão dos fogões pareciam muito mais confortáveis do que a crueldade de suas palavras. Mas naquele dia, algo dentro dela começou a mudar. Ela não sabia exatamente o que era, mas sentiu uma sensação de revolta crescendo em seu peito, algo que nunca havia experimentado antes. Uma vontade de dar um basta. Daniel era o tipo de homem que achava que poderia controlar tudo e todos. Ele tinha o dinheiro, o poder e a aparência para fazer qualquer coisa funcionar a seu favor. Clara, por outro lado, tinha apenas sua dignidade e um trabalho árduo para garantir o sustento de sua família. Ela sempre acreditou que isso seria o suficiente para viver. Mas agora, olhando para o rosto de Daniel e sentindo a humilhação de suas palavras, Clara sabia que algo precisava mudar. Ela não poderia continuar vivendo sob seu olhar desdenhoso, não enquanto ele a tratava como uma inferior. Ela se aproximou da mesa de Daniel uma vez mais, com o pedido de mais uma rodada de bebidas. Ele olhou para ela com desdém, como se a tivesse esquecido por completo, e fez um gesto desprezível com a mão. "E aí, você vai demorar muito para trazer isso ou vai ficar só nos olhares vazios?" disse ele sem sequer olhá-la nos olhos. Clara permaneceu em silêncio por um momento. Seus dedos tremiam levemente, mas não era de medo. Era raiva. Raiva que ela não sabia como expressar até aquele momento. Ela se aproximou mais de Daniel, respirando fundo, sentindo que o momento finalmente havia chegado. O que ela faria agora poderia mudar tudo. Com um sorriso, Clara se inclinou ligeiramente, olhando diretamente nos olhos de Daniel, e disse, com uma firmeza que ele nunca imaginou vir de uma simples garçonete: "Eu sei mais sobre você do que você pensa. Sei o que você faz com o seu dinheiro e como manipula todos ao seu redor. Acha que me humilhando vai me derrubar, mas não sabe que eu já estou no controle. Você não tem ideia de quem está lidando." Os olhos de Daniel se arregalaram de surpresa. Ele engoliu em seco, sem palavras. Os amigos de Daniel que estavam rindo pararam de repente, observando a cena com uma tensão crescente. Clara sabia que ele não esperava ser confrontado, ainda mais por alguém como ela. Ela o estava desafiando em sua própria arena, sem medo de que suas palavras fossem recebidas com mais desprezo. Mas o silêncio que se seguiu foi o suficiente para Clara saber que algo dentro dele começava a ruir. Ela não precisaria de mais nada para saber que esse momento estava prestes a marcar o início de uma mudança. Com o último olhar intenso, Clara se afastou, deixando Daniel em choque, sem saber como reagir. Ela sabia que a partir daquele momento, ele jamais a veria da mesma forma. E mais importante, ela sabia que não seria mais a mesma. O impacto das palavras de Clara reverberou na sala, mas ninguém se atreveu a dizer nada. Daniel ficou em silêncio, seu rosto tomando uma expressão de incredulidade. Ele não sabia se ficava mais surpreso com a ousadia de Clara ou com o fato de que ela sabia algo sobre ele que ninguém mais parecia saber. Seus amigos olhavam de um para o outro, sem saber como reagir, mas o desconforto na mesa era palpável. O poder que Daniel exercia, até então inquestionável, começava a se esvair. Ele, que sempre se sentiu imbatível, agora estava diante de algo que não sabia como enfrentar: a coragem de uma mulher humilde que aparentemente conhecia seus segredos mais obscuros. Clara, por sua vez, sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ela sabia que o que fizera era arriscado, mas também sabia que naquele momento, tinha se tornado alguém diferente. Já não era a garçonete submissa que se escondia atrás de um sorriso. Ela agora possuía um segredo que, se revelado, poderia mudar sua vida de maneira irreversível. Não que ela tivesse medo.
Pelo contrário, era a sensação de poder, de controle, que a fazia sentir-se mais viva do que nunca. Naquela noite, depois do fechamento do restaurante, Clara ficou um pouco mais na cozinha, ajudando a limpar as últimas mesas. Ela sabia que a conversa com Daniel não terminaria ali. Ele não poderia simplesmente ignorá-la depois do confronto. Quando ela estava prestes a pegar sua bolsa e ir embora, sentiu uma presença atrás de si. Era Daniel. "O que você quer, Daniel?" Clara perguntou sem se virar, sabendo que era ele. Ela ainda sentia a tensão no ar, como se ele estivesse pesando cada palavra antes de falar. Ele deu alguns passos até parar ao seu lado, o som de seus sapatos ecoando na cozinha silenciosa. Pela primeira vez, Daniel parecia hesitante, algo que raramente acontecia. Seu tom, no entanto, ainda era autoritário. "Você está brincando com fogo, Clara. Eu não sei o que você sabe, mas é melhor ser cuidadosa. Não me subestime." Clara não respondeu de imediato. Ela queria ver até onde ele iria. Ela sabia que ele tentaria intimidá-la, que ele queria reafirmar sua posição de poder, mas ela não estava mais disposta a ser intimidada. Finalmente ela se virou, encarando-o com os olhos cheios de firmeza. "Eu não tenho nada a perder. Você, no entanto, tem muita coisa a perder. Só não sei se está disposto a perder tudo por causa do seu orgulho." Daniel a olhou com um misto de raiva e surpresa. Ele não esperava essa resposta. A princípio seu rosto se contorceu, como se fosse reagir com um insulto, mas então, como se controlasse sua ira, ele deu um passo atrás, tentando recuperar sua compostura. "Eu vou te avisar uma última vez, Clara. Cuidado com o que você fala. Se for verdade o que você disse, a sua vida vai virar um inferno. Eu posso destruir tudo o que você tem. Não pense que está jogando com alguém comum." Clara sorriu, mas não foi um sorriso de triunfo. Foi um sorriso de alguém que finalmente tinha entendido que a verdadeira força não estava na riqueza ou no poder de um homem, mas na capacidade de se manter firme diante de suas ameaças. "Eu já vivi um inferno, Daniel. E se você acha que pode me destruir, então eu te desafio a tentar. Eu não vou me calar. Não mais." A tensão entre os dois ficou no ar por um longo momento, até que Daniel virou-se abruptamente e saiu pela porta dos fundos. Clara permaneceu ali, ainda com o coração acelerado, mas com uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia no controle de sua própria vida. A verdade que ela possuía agora era sua maior arma, e ela sabia que Daniel não ficaria em paz até tentar destruir o que ela sabia. Mas Clara também sabia que isso seria sua chance de mudança. Ela não poderia voltar atrás. Nos dias que se seguiram, a presença de Daniel no restaurante parecia carregada de algo novo, quase palpável. Ele já não fazia piadas ou olhava para Clara com desprezo. Em vez disso, seu comportamento era estranho, quase ansioso. Clara percebia os olhares rápidos que ele lançava em sua direção, como se tentasse decifrá-la. A arrogância habitual parecia ter sido substituída por uma inquietação incômoda. Isso a fazia sentir uma satisfação discreta, mas ela sabia que aquele jogo de tensão tinha apenas começado. Naquela noite, depois que o salão do restaurante esvaziou, Clara foi até o armário pegar sua bolsa. Mas, antes que pudesse sair, uma voz baixa a chamou. Era Daniel, parado à porta com uma expressão séria, muito diferente da habitual máscara de superioridade que ele usava. "Preciso falar com você. Agora." Clara hesitou por um momento. Apesar de sua coragem crescente, sabia que estava lidando com alguém perigoso. Mas a curiosidade era maior. "Estou ouvindo, Daniel." Ele respirou fundo, como se reunir coragem fosse algo incomum para ele. Finalmente suas palavras saíram. "E o que você sabe sobre mim? Como você pode ter certeza de que não está apenas jogando blefes perigosos?" Clara cruzou os braços, estudando o rosto dele. Daniel parecia diferente, quase vulnerável. Isso a fez lembrar que por trás do dinheiro e da arrogância, ele ainda era apenas uma pessoa, talvez tão quebrada quanto ela. "Sei o suficiente para entender que você não é tão perfeito quanto gosta de aparentar. Talvez eu não saiba de todos os detalhes, mas tenho um palpite forte. Pessoas como você sempre deixam rastros, Daniel. E se for o que eu penso? Bem, vamos apenas dizer que você não gostaria de manchetes envolvendo seu nome." Daniel engoliu em seco, a tensão evidente. Ele se aproximou, mas dessa vez não era agressivo. Era quase implorativo. "Você não entende", ele começou, sua voz mais baixa. "Tudo o que eu faço, tudo o que fiz, tem um motivo. Não sou o monstro que você pensa." Clara arqueou uma sobrancelha, surpresa pela mudança de tom. Ela não respondeu imediatamente, esperando que ele continuasse. E ele o fez como se não pudesse mais segurar. "Quando você cresce em um mundo onde tudo é sobre controle, poder e status, você aprende a usar as armas que tem.
O que você acha que sabe? É só metade da história. Ela piscou, confusa, mas não deixou a compaixão invadir seus pensamentos. Ele estava tentando justificar seus atos? O que ele achava que isso mudaria? Isso não dá o direito de pisar em quem está abaixo de você, Daniel. Ela disse, sua voz firme. Eu também cresci em dificuldades. Não significa que vou humilhar outras pessoas para me sentir melhor. Daniel balançou a cabeça, como se esperasse essa resposta. É fácil pensar assim quando você nunca precisou fazer escolhas impossíveis, Clara. Mas, talvez você não esteja tão longe da verdade. O silêncio pairou no ar pesado e carregado. Clara sentiu que algo importante estava prestes a ser revelado, mas Daniel se calou, desviando o olhar como se lutasse contra um demônio interno. Não vou desistir de descobrir, Daniel. E quando a verdade vier à tona, espero que você esteja pronto para enfrentar as consequências. Sem esperar resposta, Clara passou por ele e saiu pela porta. Ela sabia que as palavras que deixará para trás iriam ecoar na mente de Daniel. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Clara se viu refletindo sobre suas próprias palavras. A raiva que ela sentirá no começo estava sendo substituída por algo mais complexo. E se Daniel estivesse certo? E se havia mais naquela história do que ela podia imaginar? Daniel não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Clara ecoavam em sua mente como um martelo constante, quebrando sua fachada de segurança. Ele sabia que estava sendo observado, avaliado por ela de uma forma que nunca ninguém ousou antes. E isso o aterrorizava. A verdade era que Clara não sabia de tudo, mas o pouco que insinuava era suficiente para abalar os alicerces de sua vida. No dia seguinte, enquanto Clara fazia seu turno no restaurante, Daniel apareceu mais cedo do que o habitual. Ele parecia distante, como se carregasse o peso de uma decisão importante. Ele esperou pacientemente até que o salão esvaziasse e quando Clara se preparava para sair, interceptou-a novamente. Clara, eu preciso que me escute desta vez. Sem ataques, sem acusações. Só me ouça. Clara hesitou, mas algo no tom dele a fez parar. Era quase como se ele estivesse pedindo ajuda. Relutante, ela cruzou os braços e concordou com um aceno de cabeça. Tudo bem. Fale. Daniel respirou fundo, como se estivesse se preparando para tirar uma máscara que usava há anos. Eu cometi erros. Muitos erros. Mas nem todos foram por arrogância ou por desprezo às pessoas. Às vezes eu fiz escolhas para proteger algo maior, algo que ninguém poderia entender. Clara franziu o senho, confusa com a direção da conversa. Proteger o quê, Daniel? Sua fortuna? Sua reputação? Ele balançou a cabeça, frustrado, como se ela estivesse longe de compreender. Minha irmã, Clara. A única pessoa que realmente importa para mim. O choque atravessou Clara como um raio. Ela nunca tinha ouvido falar de uma irmã. Daniel, sempre tão cheio de si, nunca havia mencionado nada sobre família. Sua irmã? Ela perguntou, incrédula. O que isso tem a ver com o modo como você trata as pessoas? Daniel hesitou por um momento, mas então decidiu que não havia mais volta. Ele precisava contar tudo. Minha irmã é doente. Desde que éramos crianças, ela luta contra uma condição rara e degenerativa. Meu pai, que deveria cuidar dela, abandonou a família. Minha mãe morreu tentando mantê-la viva. E eu fiz o que precisava para garantir que ela tivesse o melhor tratamento. Clara sentiu seu coração apertar. Ainda que suas palavras não justificassem tudo o que ele fizera, havia uma dor genuína em seus olhos, um peso que ela não tinha percebido antes. E isso ainda não explica o porquê de humilhar pessoas, Daniel. Você podia ajudar sua irmã sem pisar nos outros. Ele assentiu, como se soubesse que aquela crítica era justa. Eu sei. Mas com o tempo, você se torna o que o mundo espera de você. Eu aprendi que ser forte, ser cruel, era a única maneira de sobreviver. E quando você começa, é difícil parar. Clara sentiu uma mistura de emoções. Parte dela queria continuar julgando Daniel, mantendo-o como vilão daquela história. Mas outra parte começou a enxergar a humanidade por trás de sua fachada. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou, desconfiada. Daniel a olhou diretamente nos olhos, sua expressão mais vulnerável do que nunca. Porque por mais que você não acredite, eu quero mudar. E você é a única pessoa que já teve coragem de me enfrentar. Talvez você possa me ajudar a ser alguém melhor. Clara ficou em silêncio, lutando contra o turbilhão de pensamentos e emoções dentro de si. Daniel não era o homem que ela pensava, mas isso não significava que ele fosse fácil de perdoar. Isso não é algo que você resolve com palavras, Daniel. Se você realmente quer mudar, vai ter que provar. Ele assentiu lentamente como se esperasse aquela resposta. Eu vou.
Clara não sabia se acreditava nele, mas naquele momento, algo mudou entre eles. Não era confiança, mas talvez uma trégua. Os dias seguintes trouxeram mudanças perceptíveis em Daniel. No restaurante, ele passou a tratar os funcionários com respeito. Não era algo natural para ele, mas Clara notou o esforço. Era como se cada interação fosse um teste para ele, uma tentativa de reescrever o comportamento que havia construído por anos. Ainda assim, a desconfiança permanecia. Para Clara, palavras e gestos não bastavam. Ele precisaria provar que sua transformação era genuína. Certo dia, enquanto Clara limpava as mesas, Daniel se aproximou com um envelope em mãos. Sua expressão estava séria, mas sem a arrogância habitual. Clara, eu quero te mostrar algo. Ela hesitou antes de pegar o envelope. Ao abri-lo, encontrou fotos antigas de uma menina sorridente em uma cadeira de rodas. Ao lado dela estava um jovem Daniel, bem mais simples do que o homem que Clara conhecia agora. A felicidade nos olhos de ambos era inconfundível. Essa é a minha irmã, Sofia, ele disse, sua voz carregada de emoção. Ela sempre foi o centro da minha vida. Tudo o que eu fiz foi por ela. Clara olhou para as fotos por alguns instantes antes de devolvê-las. Havia algo de genuíno na maneira como Daniel falava de Sofia. Pela primeira vez, ela sentiu que o conhecia um pouco mais. Eu entendo que você quer cuidar dela, mas não acha que há outras formas de fazer isso? Clara perguntou, tentando encontrar um equilíbrio entre empatia e firmeza. Daniel suspirou, como se aquela pergunta fosse uma ferida aberta. Talvez. Mas quando você cresce sem opções, aprende a pegar o que pode, do jeito que pode. Não estou dizendo que estava certo. Só estou dizendo que foi o que eu fiz. Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ela sabia que não podia julgar completamente as escolhas dele sem ter caminhado em seus sapatos, mas também não podia ignorar o mal que ele causará. Alguns dias depois, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel. Sua voz parecia mais nervosa do que o normal. E Clara, eu preciso de sua ajuda. É sobre Sofia. Sem pensar duas vezes, Clara foi ao encontro dele no hospital onde Sofia estava internada. Quando chegou, viu Daniel sentado na sala de espera, parecendo mais humano do que nunca. Ele estava curvado, com as mãos enterradas no rosto, um contraste gritante com um homem arrogante que ela conhecera. O que aconteceu? Clara perguntou, sentando-se ao lado dele. Daniel levantou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas que ele parecia tentar esconder. Ela está piorando. O tratamento não está funcionando como deveria. E eu não sei o que fazer. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ver Daniel naquele estado era desconcertante, mas também mostrava uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou nele. Eu sinto muito, Daniel. Mas talvez esse seja o momento de você reavaliar tudo. Quem você é, o que você faz. Talvez mudar seja o que você e sua irmã precisam agora. Daniel olhou para ela como se suas palavras carregassem um peso que ele nunca tinha considerado. Você tem razão. Eu preciso ser melhor. Não só por mim, mas por ela. Clara colocou a mão sobre a dele, um gesto simples, mas que parecia carregado de significado. Naquele momento, ela percebeu que talvez houvesse esperança para Daniel, desde que ele estivesse disposto a lutar por ela. O silêncio no hospital era pesado, interrompido apenas pelos passos leves das enfermeiras e o som distante de máquinas. Daniel não tirava os olhos da porta do quarto de Sofia, onde os médicos haviam entrado minutos atrás. Ao seu lado, Clara permanecia firme, sua presença trazendo um consolo inesperado. Eu nunca quis que ela visse quem eu me tornei, disse Daniel, sua voz baixa. Sempre tentei protegê-la de tudo, até de mim mesmo. Clara o observou por um momento antes de responder. Talvez seja a hora de você mostrar a ela quem você realmente é. Não o homem que o mundo espera, mas o irmão que ela precisa. Antes que Daniel pudesse responder, a porta do quarto se abriu, e o médico saiu com uma expressão cansada. Ela está estável por enquanto, disse o médico. Mas o quadro dela exige atenção constante. Precisamos discutir as próximas etapas do tratamento. Daniel assentiu, agradecendo silenciosamente. Assim que o médico se afastou, ele olhou para Clara, seus olhos carregando algo que ela não tinha visto antes, gratidão genuína. Você tem razão. Eu preciso mudar, Clara. E quero começar agora. Os dias seguintes marcaram o início de uma transformação que poucos acreditariam ser possível. Daniel começou a frequentar o restaurante não mais como cliente, mas como alguém disposto a aprender. Ele passou a ajudar a equipe em tarefas simples, algo que no passado ele teria considerado humilhante. O choque entre os funcionários era evidente, mas Clara via algo diferente. A princípio, parecia que Daniel estava tentando provar algo para ela,
Mas com o tempo, ficou claro que ele estava tentando provar algo para si mesmo. Ele se abriu para os funcionários, pedindo desculpas por seu comportamento anterior. Não era perfeito, e as mudanças vinham com dificuldade, mas Clara reconhecia o esforço. Certa tarde, enquanto trabalhavam lado a lado, Clara decidiu fazer uma pergunta que há tempos a inquietava. Daniel, por que você escolheu confiar em mim? Ele sorriu de forma tímida, algo raro nele. Porque você me enxergou quando ninguém mais se importava. Você não teve medo de me enfrentar, e isso me fez perceber que eu estava cercado de pessoas que só diziam o que eu queria ouvir. Você foi honesta, mesmo quando isso podia te prejudicar. Clara sentiu seu rosto corar, mas não respondeu. Em vez disso, voltou ao trabalho, tentando esconder o sorriso que teimava em surgir. Com o passar das semanas, Daniel começou a redirecionar sua fortuna para causas que realmente importavam. Ele criou um fundo para ajudar pessoas com condições médicas raras, inspirado pela luta de Sofia. Ele também passou a investir no restaurante, não como um dono arrogante, mas como um parceiro disposto a ajudar Clara e os outros funcionários a crescerem. Quando Sofia teve alta do hospital, Daniel a levou ao restaurante para conhecer Clara. A jovem, apesar de sua fragilidade, tinha um brilho nos olhos que Clara imediatamente reconheceu. Você é Clara? Perguntou Sofia com um sorriso gentil. Meu irmão fala muito de você. Clara olhou para Daniel, surpresa, mas ele apenas deu de ombros, visivelmente desconfortável. Espero que sejam coisas boas, respondeu Clara, sorrindo de volta. Sofia segurou a mão de Clara por um momento. Obrigada por cuidar dele. Ele pode ser teimoso, mas tem um bom coração. Clara apenas assentiu, sentindo que aquelas palavras encerravam algo maior. Naquela noite, enquanto o restaurante fechava, Daniel se aproximou de Clara. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. Clara sorriu, seu olhar fixo no dele. Todos merecem uma segunda chance, Daniel. Mas o mérito é seu por ter decidido aproveitá-la. Enquanto ele saía, Clara sentiu que algo dentro dela também havia mudado. Não era apenas a história de Daniel que havia se transformado, mas a dela também. E no fundo, ela sabia que juntos haviam encontrado algo que nenhum deles esperava: redenção. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre o poder das segundas chances e da transformação pessoal, não se esqueça de curtir este conteúdo. Compartilhe com alguém que também precisa de uma dose de inspiração hoje. E mais, que tal deixar nos comentários o que você faria no lugar de Clara ou Daniel? Eu adoraria saber sua opinião. Se inscreva no canal para mais histórias impactantes como esta, e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Foguete, vamos juntos criar um mundo cheio de empatia e redenção.